Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar por que não apedrejaram a mulher adúltera. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Em João 8, de 1 a 10, diz o seguinte: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o senhor, o que o senhor diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Para começar, deixa eu já desfazer uma grande lenda que existe sobre essa história, de que essa mulher é Maria Madalena. Não, essa não é Maria Madalena. É uma mulher que não tem nome, mas não é Maria Madalena. Bom, mas voltando, essa mulher foi pega, fazendo algo que pela lei era o seguinte, em Levítico 20, 10 diz o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Eu queria muito saber onde é que está esse homem, porque pegaram ela, mas cadê o homem? Ele provavelmente fugiu. O versículo 6 mostra qual era a intenção deles, a intenção dos fariseus, quando eles fizeram isso, quando eles foram levar essa mulher para Jesus, era acusar Jesus. Mas por que eles queriam acusar Jesus? Sabe por quê? Eles sabiam que Jesus andava em amor. Eles andavam na lei, eles eram os mestres da lei. Só que se eles já andavam na lei, eles não estavam querendo também ter que andar em amor. Sabe por quê? Porque andar em amor é uma coisa dificílima. Aliás, andar em amor é a coisa mais difícil que existe. Sabe por quê? Porque o amor, em primeiro lugar, ele é sacrificial. E sacrifício é a última coisa que todo mundo quer ter que fazer. Ninguém quer ter que se sacrificar. É muito ruim isso. Pela atitude que os fariseus tiveram, eu imagino que Jesus estava lá no chão escrevendo os pecados deles. E daí então eles saíram um por um, primeiro os mais velhos, até não ficar mais ninguém. Sabe o que eu imagino? Apesar de essa passagem ser uma passagem que é conhecida como uma passagem que as pessoas olham e falam: se ela tem pecado, eu também pequei, puxa, todo mundo peca. Eu não acho que foi por esse motivo, foi pela compaixão, foi por se sentir também, olha, eu também sou um pecador. Como eles eram muito hipócritas, eu imagino que os fariseus saíram de lá porque Jesus estava escrevendo os pecados deles. E sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que eles ficaram com muito medo que Jesus começasse a dar nome aos bois. Eu acho que eles ficaram com medo que Jesus começasse a apontar: olha, tá vendo esse pecado aqui que eu escrevi aqui? Esse é do fulano tal, esse aqui, esse que tá aqui. Tá vendo esse X, esse pecado X? Eu acho que esse aqui é do Y, entendeu? Então eu acho que eles saíram de lá não por compaixão, puxa, todos nós somos pecadores. Não, eles eram hipócritas. E se eles tivessem saído de lá por compaixão, provavelmente eles teriam se convertido. Talvez eles não tivessem nem saído de lá. Talvez o coração deles tivesse amolecido, mas a Bíblia não mostra isso. Provavelmente eles ficaram com medo. No versículo 10, Jesus, muito sarcasticamente, ele pergunta: foi todo mundo embora? Ele pergunta para ela. Isso é puro sarcasmo, Eu acho que Jesus era bem mais divertido do que as pessoas podem imaginar.
E o que acontece é que aqui a gente está falando dos fariseus. E os fariseus, eles eram a mais alta representação da hipocrisia. Mas eles não eram só eles, a hipocrisia não era só deles. Eles, os fariseus, eles representam também eu e você, o nosso pior lado. Todo mundo tem esse lado um pouco hipócrita, esse lado de então querer mostrar que você é uma coisa, mas na verdade você é outra. Todo mundo tem esse medinho de então as pessoas saberem quais são os seus pecados. Jesus considerava os fariseus como a escória da humanidade. Isso significa que a gente deve então lutar com todas as nossas forças contra a nossa hipocrisia. A gente deve ficar muito esperto com isso. A gente deve ficar muito esperto com esse medo de ser exposto, né? Porque então significa que nós estamos sendo hipócritas. Lute com todas as suas forças contra isso, porque existe um fariseuzinho dentro de cada um de nós. A gente deve lembrar também que Jesus veio para nos libertar dos grilhões do pecado, né? Daquela prisão do pecado. Você vê que não é que ele fala, então olha, então pode ir embora, fica tranquila. Né? Ele falou, olha, eu também, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Quando Jesus veio, né, ele deixou a graça dele para a gente, né, essa força que pode ajudar então a gente a não pecar mais. A partir da vinda dele, as coisas ficaram então um pouco mais difíceis, né? Não era mais olho por olho, dente por dente. Né? No Antigo Testamento era assim, se você fez, então você vai pagar pelo que você fez. Então, arrancou um olho, vou arrancar teu olho. Arrancou um dente, então você vai ter um dente arrancado. Não, a partir de Jesus, da vinda de Jesus, então a gente pode perdoar, a gente deve perdoar o outro, né? As coisas mudaram um pouco, é isso que a gente deve fazer. Bom, eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.